Mãe desesperada luta contra a doença do filho e recebe proposta fantástica de um rico empresário. Clara estava lá, em um hospital gelado, cercada pelo zumbido incessante de máquinas e o cheiro forte de desinfetante. Miguel, seu pequeno, jazia em uma cama, sua pele pálida e os olhos cerrados como se estivesse permanentemente distante. A maldição daquela doença rara tinha um poder terrível. Todos os dias era uma luta entre a esperança e o desespero. Ela olhava para o filho e sentia um nó na garganta. Estava exausta, mas não conseguia fechar os olhos. A cada noite, a vida parecia mais pesada. As enfermeiras passavam, algumas lançando olhares de compaixão, outras sem expressão. Clara desejava que alguém dissesse que tudo ficaria bem, mas, na verdade, cada frase otimista soava como uma ironia amarga. Foi em uma dessas noites intermináveis que Rafael apareceu. O empresário de olhar intenso e voz suave surgiu como uma miragem. Os cabelos impecáveis, o terno de grife e um ar de mistério ao seu redor. Ele a abordou no corredor enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. "Eu posso ajudar", disse ele, com um sorriso que misturava confiança e um toque de sedução. Suas palavras hipnotizavam, mas havia algo obscuro na oferta que ecoava na mente de Clara. Uma quantia avassaladora em troca de um favor particular. A proposta era um experimento médico secreto, algo que poderia prometer a cura para Miguel. Clara sentiu seu coração acelerar. Seria possível? A esperança tão distante? Até então, parecia prestar atenção, mas ao mesmo tempo, um frio na espinha a alertava. O que realmente estava por trás daquela oferta? O império de Rafael tinha segredos que pairavam no ar, como nuvens tempestuosas, e Clara queria desbloquear aquilo, descobrir a verdade sobre o homem à sua frente. Enquanto começavam a negociar, Clara notou as nuances de seu comportamento, a forma como ele hesitava em certos momentos, como se guardasse algo a mais. A tensão entre eles começava a se tornar palpável, uma mistura de atração e repulsa. Em sua mente, questionava-se se a desesperança tinha um preço. Se oferecesse seu apoio a Rafael, estaria vendendo a alma para salvar seu filho? Estaria disposta a se submeter às exigências de um homem cuja moralidade era um labirinto? No fundo, Clara sabia que cada decisão poderia ter consequências terríveis, não só para ela, mas para Miguel, e até mesmo para outras pessoas. O peso daquela escolha se tornava quase insuportável. O que diria para o seu filho se ele perguntasse por que tomou tal decisão? A pergunta a assombrava, e o silêncio ao redor agora parecia ecoar sua agonizante dúvida. No entanto, Rafael, com seu olhar penetrante, não parecia disposto a desistir tão facilmente. Ele a encarou como se soubesse de seus medos, e Clara percebeu que estava prestes a se encontrar em um campo de batalha de emoções, onde cada passo poderia levá-la a um abismo ou a uma saída inesperada. E ali, naquele corredor abafado, Clara teve que decidir: aceitar a proposta de Rafael e correr o risco de se perder em uma rede de segredos e mentiras, ou recusar, mantendo sua integridade e lutando contra a cruel realidade da doença que ameaçava levar seu filho. A escolha a esperava, mas o que seria realmente o melhor para Miguel?
Enquanto o peso da decisão cobria seu coração, ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante! Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara sentia a pressão aumentar em seu peito, enquanto encarava Rafael. A escolha que ela tinha pela frente parecia um abismo sem fundo. O olhar intenso dele penetrava, como se tivesse o poder de esmiuçar sua alma. Mas estava tão absorta em suas dúvidas que não percebeu o alvoroço se formando ao redor. Foi então que o som de um grito cortou a tensão no ar. Ele está se descontrolando! Uma enfermeira surgiu, correndo, os olhos arregalados. Uma explosão de pânico se espalhou pelo corredor. Clara virou-se, seu coração disparando. Miguel, seu pequeno, o garoto que ela lutava para salvar, estava se contorcendo na cama, os braços e pernas se debatendo, como se estivesse preso em uma armadilha invisível. Miguel! Clara gritou. O instinto materno tomou conta, e antes que pudesse pensar, ela se lançou em direção ao filho. O pânico era palpável. Uma equipe de médicos e enfermeiros se aglomerou ao redor da cama, tentando conter o menino. O rosto dele estava cheio de terror. Faça algo! Clara implorou. Os médicos começaram a trabalhar rapidamente, injetando medicamentos e pedindo para que todos se afastassem. O tempo parou. Ela viu Miguel lutar com todas as suas forças e algo dentro dela estourou. O que estava acontecendo? A proposta de Rafael se dissolveu em fumaça diante daquela cena horrenda. Foi quando Rafael, parado um passo atrás, se meteu no meio da confusão. Ele estava calmo, como se o caos não o afetasse. Clara olhou para ele, confusa, enquanto o desespero tomava conta da cena. Rafael, o que você fez? O que está acontecendo com meu filho? Sua voz era um sussurro, mas cheia de raiva e medo. Rafael hesitou. Eu não sabia. Não sabia que ele reagiria assim. Ele parou, as palavras travando na garganta. Isso não deveria acontecer. Foi um erro. Clara se sentiu tonta. O que ele queria dizer com aquilo? A ideia de que a oferta era responsável pela deterioração de Miguel a golpeou como um punhal. O que você sabe sobre isso? As lágrimas escorriam pelo seu rosto. A verdade se desenrolava lentamente, como um filme horrendo. Nada disso era real. Quer dizer, eu queria ajudar. Sua voz soava distante, como se ele estivesse convencendo a si mesmo. O experimento era apenas um teste. Eu prometi. Prometeu o quê? Clara sentiu seu mundo desmoronar. O labirinto de mentiras e palavras bonitas se desdobrava na frente dela. Ela olhou para Miguel novamente, e os gritos dele agora foram substituídos por um silêncio angustiante. Ele havia perdido o conhecimento, mas uma nova emoção estava surgindo. E se ele estivesse dizendo a verdade? E se a cura realmente estivesse nas mãos dele, mas com um custo inaceitável? Sentada no chão, o pânico tomou conta dela novamente.
misturado a uma raiva incontrolável. A realidade da situação era aterrorizante. Sem perceber, ela começou a se questionar. E se há muito tempo, antes de conhecer Rafael, algo já estivesse muito errado? O pensamento a atingiu como um raio. Clara olhou para Rafael. O que você esconde? Quais segredos você tem? Você está brincando com a vida do meu filho. O olhar dele mudou. A tensão aumentou e ela percebeu que a verdade crua estava prestes a ser revelada. Clara sabia que estava à beira de uma nova realidade, uma que mudaria tudo. O silêncio era como um presságio e antes que pudesse digerir isso tudo, o som de um alarme começou a tocar. A equipe médica ao redor de Miguel parecia em pânico. E ali, com a vida do filho por um fio, Clara percebeu que a escolha que parecia simples agora era uma rede de segredos obscuros. Ela estava prestes a descobrir que a batalha pela vida de Miguel apenas começava. Clara ainda estava em choque, sentada no chão, presa entre a raiva e a tristeza. Miguel, seu pequeno, estava tão próximo, mas tão longe. O alarme soava e a equipe médica parecia em estado de pânico. Mas Rafael continuava ali, como uma sombra, observando tudo. Foi então que um dos médicos, com a expressão mais apavorada, se virou abruptamente. Precisamos de mais ajuda aqui! Ele está em estado crítico! As palavras cortaram o ar com uma clareza aterrorizante. Clara queria gritar, mas a voz saiu fraca. O que estava acontecendo? Miguel estava se debatendo, um pranto silencioso escapando de seus lábios. A tensão aumentava. Clara não conseguia desviar o olhar do filho. A cena do que parecia um pesadelo se desenrolava diante dela. Os médicos trabalhavam frenéticos. Muito maior está em jogo. Doutor Almeida, estamos aqui. Precisamos de autorização para proceder com o protocolo beta. Um dos novos médicos falou para o líder da equipe que tentava controlar a situação de Miguel. Clara não entendeu. O que era aquele protocolo? Todos pareciam nervosos e o ambiente uma mistura de adrenalina e desespero. Vocês não estão preparados para isso! Gritou o Dr. Almeida. É muito arriscado, você sabe disso. O tom dele era de desespero e Clara percebeu que havia algo obscuro em toda aquela discussão. Aquela conversa sem sentido a fez arrepiar. Deixe isso, podemos perder o menino. O médico insistiu. E Clara, desesperada, se aproximou do grupo. O que vocês estão fazendo? O que é esse protocolo beta? Meu filho precisa de ajuda! Mas as conversas continuavam em volta dela. A angústia batia forte em seu peito. Rafael estava ali, mas estava tranquilo novamente. Quase como se tivesse uma consciência do que estava acontecendo. E isso a irritou. Naquele instante, Miguel começou a se contorcer de novo. Clara gritou: "Por favor, façam algo!" E quando a discussão atingiu seu clímax, ela decidiu. Ela não ia ficar parada. "Chega!" Sua voz ecoou pelo corredor, obrigando todos a olharem para ela. "O que está acontecendo com meu filho?" Rafael finalmente se moveu, interpondo-se entre ela e os médicos. "Clara, escute!" Mas ela não queria ouvir. E num movimento impensado, ela o empurrou. "Você é o responsável por tudo isso. Estou cansada das suas mentiras." Então, algo mudou no ar. Um médico atrás de Rafael fez um gesto. E em questão de segundos, uma série de feixes de luz começou a piscar. E algo no ambiente parecia mudar. A respiração de todos parou. E Clara olhou fixamente para o grupo. "O que você não está me dizendo?"
Clara perguntou a Rafael, com a voz agora dividida entre a raiva e o medo. Ele hesitou um momento e, em um impulso, puxou uma ficha do bolso. Eu não posso explicar. Mas Miguel, ele não tá apenas doente. Clara sentiu seu coração encolher. O que você quer dizer com isso? O silêncio foi ensurdecedor. Rafael olhou em volta, como se estivesse pesando suas palavras. E então, em um sussurro, ele disse: Ele é parte de algo maior, Clara. Algo que não era para você saber. E eu não tinha escolha. Clara olhou para ele com as emoções borbulhando em seu peito. O que ele queria dizer? O que significava tudo aquilo? Se Miguel não era apenas uma vítima da doença, se havia algo mais, algo obscuro conectando seu filho e Rafael. O mundo de Clara pareceu se virar. A batalha pela vida de Miguel não era apenas aquela luta física contra a doença, mas contra algo muito além. O alarme continuava a tocar, enquanto a equipe médica debatia. Clara estava em um labirinto de incertezas, cercada por segredos e mentiras. E nesse momento, ela entendeu. A verdadeira luta estava apenas começando. O chão sob seus pés cambaleou. O que Miguel realmente era? O que Rafael realmente queria? E, mais importante, o que isso significava para o futuro deles? Enquanto o pânico se desenrolava ao seu redor, Clara sabia que uma escolha monumental estava prestes a ser feita e que cada passo poderia levar a uma nova revelação devastadora. Clara estava paralisada. Cada palavra que Rafael pronunciava ecoava em sua mente. Algo dentro dela começava a quebrar em pequenos pedaços. O que Miguel realmente era? O que ele queria dizer com maior? Clara queria gritar, mas sua voz estava presa na garganta. O alarme ainda soava incessante. E a equipe médica parecia mergulhada em uma batalha, mas a realidade dela se distorcia. Rafael, percebendo a confusão dela, se aproximou lentamente. Clara, você precisa entender. Entender o quê? Ela o interrompeu, exasperada. Entender que você está arrastando meu filho para algo que nem você sabe o que é. O silêncio se espalhou, o olhar de Rafael se tornou sombrio. A expressão dele era como um livro com páginas rasgadas. Clara não sabia o que esperar. Seria mais uma de suas mentiras? Então uma sombra cruzou o corredor. Um dos médicos começou a gritar: Estamos perdendo sinais vitais! Preparem a adrenalina! Clara olhou para o lado, viu Miguel, sua pequena figura na cama, agora inundada com luzes brilhantes. Ele parecia tão vulnerável, enquanto os médicos lutavam contra o tempo. Suas mãos vomitavam o medicamento, mas tudo parecia fugir. Você precisa confiar em mim, Rafael sussurrou. Mas o tom dele tinha um peso diferente. Clara não queria confiar, mas um pingo de curiosidade aprendeu. O que ele sabia que ela não sabia? Nesse momento, um dos médicos, agora coberto de suor, virou-se abruptamente. Precisamos da autorização dela. Precisamos agir rápido. A urgência nas palavras dele cortou ainda mais seu coração. Autorização? Clara perguntou confusa, mas a palavra martelava na sua mente. O que estavam prestes a fazer? Protocolo Beta! Gritou o médico. É uma tentativa arriscada, mas é a única chance de salvá-lo. Não! O que é isso? Clara gritou, sentindo-se como uma espectadora em uma cena de terror. Ninguém toca no meu filho sem que eu saiba. Rafael pegou o braço dela. Clara, por favor, você pode salvar seu filho, mas precisamos que você confie.
Eles têm que fazer isso. A voz dele soava como um eco distante. Clara estava à beira do desespero, mas, de repente, sentiu algo. A atmosfera mudou. Algo pesado e obscuro, como se o ar estivesse carregado. E então, como um relâmpago no céu, a verdade atingiu-a. Não, não é só uma doença. É uma experiência, Clara murmurou. O que Rafael estava escondendo? De repente, uma explosão de luz cegou-a. O chão pareceu tremer e a sala se encheu de um ruído ensurdecedor. Mais um alarme ativado não pelos monitores, mas por algo sobrenatural. Clara! A voz de Rafael soou desesperada, mas ela não conseguia desviar o olhar da luz intensa que emanava de Miguel. E então algo saiu de seu corpo. Uma energia pulsante e as luzes começaram a mudar de cor. Os médicos recuaram, espantados. A equipe profissional, que antes pareciam tão seguros, estava agora sem palavras. Atônitos, um deles balbuciou: "É impossível! Isso não pode estar acontecendo." A intensidade da luz aumentou e antes que Clara pudesse reagir, uma onda de força a empurrou para trás, lançando-a contra a parede. Quando Clara se recompôs, Miguel estava sentado, os olhos arregalados. A luz pulsava ao redor dele, como uma auréola. E então ele falou, mas não era sua voz. Era um eco profundo que reverberava pelas paredes. "Mãe, eu não estou doente, eu sou o que eles querem." Clara sentiu seu mundo desmoronar. O que era Miguel? O que estavam fazendo com ele? Rafael agora estava com a expressão pálida, os lábios tremendo. Não pode ser. Antes que Clara pudesse questionar, o médico mais velho soltou uma frase que a deixou paralisada. "Ele não é apenas uma criança. Ele tem habilidades que nunca deveríamos ter tocado." Um eco de incredulidade atravessou a sala. Clara olhou para Miguel, que agora estava cercado pela luz e um novo mistério. O que aquilo significava? E enquanto todos ali tentavam entender o que estava acontecendo, Clara sabia que as consequências da verdade haviam apenas começado. A luta não estava apenas pelo seu filho, mas por algo muito maior, algo que poderia mudar tudo. E seu coração se encheu de incerteza pela primeira vez, sabendo que a verdadeira batalha estava longe de terminar. O que ela realmente precisava fazer? Clara estava paralisada. Cada palavra que Rafael pronunciava ecoava em sua mente. Algo dentro dela começava a quebrar em pequenos pedaços. O que Miguel realmente era? O que ele queria dizer com maior? Clara queria gritar, mas sua voz estava presa na garganta. O alarme ainda soava incessante e a equipe médica parecia mergulhada em uma batalha. Mas a realidade dela se distorcia. Rafael, percebendo a confusão dela, se aproximou lentamente. "Olha, Clara, você precisa entender." "Entender o quê?" Ela o interrompeu, exasperada. "Entender que você está arrastando meu filho para algo que nem você sabe o que é?" O silêncio se espalhou. O olhar de Rafael se tornou sombrio. A expressão dele era como um livro com páginas rasgadas. Clara não sabia o que esperar. Seria mais uma de suas mentiras? Então uma sombra cruzou o corredor. Um dos médicos começou a gritar: "Estamos perdendo sinais vitais! Preparem a adrenalina!" Clara olhou para o lado e viu Miguel, sua pequena figura na cama, agora inundada com luzes brilhantes. Ele parecia tão vulnerável, enquanto os médicos lutavam contra o tempo.
Suas mãos vomitavam o medicamento, mas tudo parecia fugir. Você precisa confiar em mim, Rafael sussurrou, mas o tom dele tinha um peso diferente. Clara não queria confiar, mas um pingo de curiosidade aprendeu. O que ele sabia que ela não sabia. Nesse momento, Miguel começou a se contorcer de novo. Clara gritou: "Por favor, façam algo." E quando a discussão atingiu seu clímax, ela decidiu. Ela não ia ficar parada. "Chega!" Sua voz ecoou pelo corredor, obrigando todos a olharem para ela. "O que está acontecendo com meu filho?" Rafael finalmente se moveu, interpondo-se entre ela e os médicos. "Clara, escute!" Mas ela não queria ouvir. E num movimento impensado, ela o empurrou. "Você é o responsável por tudo isso! Estou cansada das suas mentiras!" Então, algo mudou no ar. Um médico atrás de Rafael fez um gesto e, em questão de segundos, uma série de feixes de luz começou a piscar. E algo no ambiente parecia mudar. A respiração de todos parou. E Clara olhou fixamente para o grupo. "O que você não está me dizendo?" Clara perguntou a Rafael, com a voz agora dividida entre a raiva e o medo. Ele hesitou um momento e, em um impulso, puxou uma ficha do bolso. "Eu não posso explicar." "Mas Miguel, ele não está apenas doente." Clara sentiu seu coração encolher. "O que você quer dizer com isso?" O silêncio foi ensurdecedor. Rafael olhou em volta, como se estivesse pesando suas palavras, e então, em um sussurro, ele disse: "Ele é parte de algo maior, Clara. Algo que não era para você saber, e eu não tinha escolha." Clara olhou para ele, com as emoções borbulhando em seu peito. O que aquilo significava? Então, subitamente, as luzes começaram a piscar de forma alucinante e uma onda de energia cortou pelo corredor. Clara sentiu um frio na espinha e, de repente, a realidade ao seu redor começou a se distorcer. As paredes do hospital pareciam se mover e o som do alarme se transformou em uma sinfonia de gritos e ecos distantes. Foi quando algo realmente surpreendente aconteceu. Uma figura nebulosa se materializou no ar. Uma sombra alta que parecia engolir a luz. Clara prendeu a respiração enquanto a figura se aproximava. Os médicos recuaram. Os rostos deles pálidos, aterrorizados. A forma tomou a aparência de um ser humano. Mas era algo mais. Algo que Clara não conseguia compreender. "Finalmente, a hora chegou!" a figura falou, com uma voz que reverberava nos ossos de Clara. "O legado que vocês tentaram esconder não será mais contido." Miguel, ainda em sua cama, começou a murmurar palavras sem sentido. "Mãe, eles veem." Clara ficou paralisada. Um nó se formou em sua garganta. "Do que você está falando, Miguel?" Rafaela olhou para a entidade com temor. "Isso não deveria estar acontecendo. Ele não está pronto." A nova presença se virou para Rafael e os momentos pareceram se arrastar. "Você não poderia protegê-lo por muito tempo, Rafael," a figura disse, amarga e desafiante. "Como poderia quando você mesmo é parte do plano?" O chão sob pés de Clara parecia pulsar, como se a realidade estivesse se rasgando. "O que você quer dizer?" Clara gritou, seu coração batendo descontrolado. "Ele é o escolhido, Clara," disse a figura. "A verdadeira cura com que você conhece. E você, Rafael, terá que decidir: vai protegê-lo ou se juntar a mim na busca pelo poder."
O tempo congelou. Clara sentiu que de repente tudo girava ao seu redor. O que isso significava para Miguel? O que Rafael realmente escondia? O labirinto de segredos e mentiras agora parecia infinito. E Clara sabia que a luta pela vida de Miguel acabara de começar. E talvez a escolha mais importante estivesse prestes a ser feita. O que realmente era esse poder? E o que significaria para o futuro de todos? Clara estava paralisada. Cada palavra que Rafael pronunciava ecoava em sua mente. Algo dentro dela começou a quebrar em pequenos pedaços. O que Miguel realmente era? O que ele queria dizer com o maior? Clara queria gritar, mas sua voz estava presa na garganta. O alarme ainda soava incessante e a equipe médica estava mergulhada em uma batalha acirrada. Mas a realidade dela se distorcia. Rafael, percebendo a confusão dela, se aproximou lentamente. Olha, Clara, você precisa entender. Entender o quê? Ela o interrompeu, exasperada. Entender que você está arrastando meu filho para algo que nem você sabe o que é? Então, tudo mudou em um instante. O chão começou a tremer sob os pés deles e a figura nebulosa no corredor pareceu aumentar em intensidade, quase como se estivesse absorvendo toda a luz ao redor. Clara sentiu um frio na espinha, como se um vento gélido tivesse sussurrado em seu ouvido. Antes que pudesse processar, um som estrondoso irrompeu pela sala. A janela se estilhaçou com uma força sobrenatural. As luzes começaram a piscar freneticamente. O ar estava carregado de tensão e Clara sentiu seu coração acelerar. Miguel, em sua cama, gritou: "Mãe, eles vêm!" A voz dele soava diferente, uma tonalidade sombria e profunda, ecoando como se não fosse dele. Rafael olhou para a figura, seu rosto pálido, a expressão dele repleta de pavor. Não, não pode ser! Mas antes que Clara pudesse perguntar o que estava acontecendo, tudo se tornou um turbilhão de luz e caos. Os médicos foram jogados contra a parede e Clara sentiu seu corpo ser arrastado para trás em um redemoinho de energia. Ela gritou, mas o som se perdeu em meio ao estrondo. Quando os olhos se ajustaram à nova realidade, Clara se viu de pé em um espaço diferente, não mais no hospital, mas em uma sala repleta de telas brilhantes e equipamentos desconhecidos. Miguel não estava mais na cama, mas à sua frente, com um brilho intenso emanando de seu corpo. Ele parecia maior, mais forte, mas aquilo não era Miguel. Era como se sua essência tivesse se transformado em algo completamente diferente. Clara ficou paralisada. As lágrimas escorriam pelo rosto, enquanto ela tentava entender o que estava diante dela. "Miguel?" Ela chamou com uma voz trêmula, mas a figura que estava ali não parecia responder. Em vez disso, a luz que o cercava começou a se agitar. "Está tudo bem, mãe?" disse a nova figura, com uma voz que não era a de Miguel, mas ao mesmo tempo soava tão familiar. "Eu sou mais do que você imagina. Você precisa saber a verdade sobre mim, sobre nós." Rafael, agora ao lado dela, colocou a mão na cabeça, confuso. Isso não deveria estar acontecendo. Não antes do ritual. "Ritual?" Clara perguntou, um nó se formando no peito. "Do que você está falando?" Miguel, ou o que parecia ser Miguel, olhou diretamente para ela, e Clara viu algo nos olhos dele. Era uma mistura de dor e poder, como se ele estivesse lutando contra algo que ia além de sua compreensão. O espaço parecia pulsar ao redor dele. "Você
precisa entender, mãe. Eu sou parte deles. O que você pensou que era uma doença, era, na verdade, uma transformação. O estômago de Clara se revirou. Uma transformação? Miguel, isso não é verdade. Ela se lançou em direção à figura, mas uma barreira invisível a deteve. Não tenha medo. A voz agora era profunda, quase reconfortante, mas com um peso insuportável. Eu sou mais poderoso do que eles imaginam. Clara entendeu, em um momento de clareza assustadora, que a luta pela vida de Miguel, o que parecia ser uma jornada sem fim, havia se tornado algo muito maior. Uma batalha entre o que sua família era e o que poderia vir a ser. A verdade de Rafael e a conexão que ele tinha com tudo isso começaram a se desenhar em sua mente. Era um emaranhado de mentiras e revelações. Mas enquanto Clara tentava digerir tudo, a sala começou a desmoronar. As paredes tremiam e o chão se rompia. Mãe, precisamos ir! A voz de Miguel ressoou. E em meio ao caos, Clara percebeu que a escolha estava em suas mãos. Para onde nós vamos? Ela questionou, sem saber, em meio ao choque. Para um lugar onde você entenderá, onde a verdade se revela. E no exato momento em que tudo parecia desmoronar, a luz envolveu Clara e Miguel. E a realidade começou a se dissolver. As últimas palavras de Rafael ecoaram. Você não pode confiar nele, Clara. Ele não é quem você pensa. E tudo escureceu. O que realmente aconteceria a seguir? Clara sentiu que cada um de seus medos estava prestes a ser confrontado de uma forma que ela nunca poderia imaginar. A luz se dissipou, deixando Clara em uma sala escura. Miguel estava ali, mas não era mais o mesmo. O que ela via diante dela não tinha mais a inocência do filho, mas sim uma espécie de poder pulsante que a deixava inquieta. O olhar dele parecia vazio, mas ao mesmo tempo carregado de um conhecimento profundo. Miguel? Clara disse, a voz tremendo. Eu não sou só seu filho, mãe. Sou parte de algo maior. A dimensão disso estava invadindo o espaço dela. O medo a paralisou novamente, e a ideia da transformação se firmou em sua mente. Clara sentiu um nó na garganta, a necessidade de entender o que estava acontecendo. O que você quer dizer com isso? O caos ao redor parecia se silenciar enquanto ela aguardava pela resposta. A expressão de Miguel ficou sombria, como se algo dentro dele estivesse lutando para se revelar. Eu sou a chave. Eles querem me usar. Quem? O grito dela ecoou. Rafael estava ao lado dela, os olhos arregalados, percebendo que o que quer que estivesse acontecendo era além de sua compreensão. E então, no meio do silêncio tenso, uma figura emergiu das sombras ao fundo. Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Era um homem de traje escuro, com uma aura de autoridade que a paralisava. Ele sorriu de forma perturbadora, mostrando dentes brancos em um rosto sem expressão. Mãe, mãe, Miguel chorou, como se estivesse lutando dentro de si. Ele veio para me pegar. Você, quem é você? Clara perguntou, a voz falhando. O homem apenas sorriu mais. Um sorriso que não trazia conforto, mas sim uma sensação de ameaçadora soberania. Quem sou eu não importa. O que realmente importa é que seu filho é mais do que você imagina. Ele faz parte do nosso projeto. Não é apenas uma cura, é um poder imenso. A voz soou como um eco nas paredes. Miguel, não! Não deixe que ele... Clara gritou,
Mas a expressão de Miguel se tornou impassível. Nesse instante, tudo começou a tremer. As paredes da sala se contorciam. E Clara viu seu ambiente se desintegrar em um redemoinho de sombras e luz. Foi como se o próprio espaço estivesse quebrando em pedaços. Esqueça isso! Vá embora! Vá embora! Rafael gritou. Mas não havia para onde correr. O homem parecia ter controle sobre tudo ao redor. A transformação de Miguel era visível. Ele começou a brilhar intensamente. E uma onda de energia irrompeu do seu ser. Clara viu a essência do filho ser glorificada. E a sala ao redor se iluminou com um brilho sobrenatural. Eu não consigo controlá-lo, Miguel gritou, sua voz agora ecoando de maneira distorcida. A escolha não é minha. E nesse momento, algo ali mudou novamente. O homem de traje, mais uma vez, avançou em direção a Miguel, estendendo a mão como se quisesse tocá-lo. O pânico tomou conta de Clara. Ela se lançou na frente de Miguel, o coração batendo forte, cada célula no corpo gritando para protegê-lo. Não, você não vai levar meu filho. Mal ela terminou de falar e uma onda de energia os empurrou. Clara e Rafael foram jogados contra a parede, paralisados pela força do impacto. Agora é a sua vez, Clara, o homem disse, a voz ressoando como se ela estivesse sendo chamada. Você fará a escolha. O ar ficou denso e os olhos de Miguel brilharam. Clara olhou para Rafael e ele parecia tão confuso quanto ela. O que isso significa? Ele murmurou. Mas antes que alguém pudesse responder, tudo começou a cair em pedaços. Clara percebeu que a estrutura do poder estava prestes a ser revelada e que a verdade sobre Miguel e a manipulação do mundo ao seu redor estava prestes a explodir. Com um grito profundo, Clara começou a entender que a batalha pela vida de Miguel não era apenas física. Era um jogo de força, manipulação e uma reviravolta que a levaria a um precipício. E ao olhar para Miguel, ela percebeu que a verdadeira natureza dele, do que ele representava, estava prestes a ser desnudada de uma forma que mudaria tudo novamente. A luz se dissipou, deixando Clara em uma sala escura. Miguel estava ali, mas não como antes. O brilho emanava dele, uma força pulsante, que tornava a atmosfera pesada. O que ela via agora não era mais seu filho, mas uma entidade repleta de poder que a deixava inquieta. O olhar dele parecia carregado de uma intensidade que ela nunca tinha visto. Miguel, Clara disse, a voz trêmula de preocupação. Eu não sou só seu filho, mãe. Sou parte de algo maior. As palavras dele ressoavam, provocando um nó em seu peito. O medo a envelopava. O que significava isso? Ela sentiu seu coração disparar. O que você quer dizer com isso? A sala se silenciou. Cada palavra um peso. O caos e a urgência pareciam suspensos no ar. A expressão de Miguel se tornou sombria, uma guerra interna se travando em seus olhos. Eu sou a chave. Eles querem me usar. Quem? O grito dela ecoou, a adrenalina correndo em suas veias. Rafael estava ao seu lado, sua máscara de confusão se transformando em pânico à medida que a situação se intensificava. Então, uma figura emergiu das sombras, interrompendo o turbilhão de emoções. Um homem alto, vestindo um terno escuro e com uma aura de dominação, apareceu. O sorriso dele não trazia conforto, mas trazia uma sensação de ameaça. Clara gelou. Mãe, não! Miguel implorou. Ele veio para me pegar! Quem é você? Clara questionou.
mas sua voz falhou diante da autoridade que emanava do estranho. O homem encarou Miguel, ignorando Clara, seu sorriso se alargando com um prazer perturbador. Quem eu sou não importa, Clara, ele disse, a voz ecoando, cortando o ambiente como uma lâmina. O que importa é que seu filho é parte de um projeto muito maior. Não é apenas uma cura, é um poder imenso. O coração de Clara quase parou. Miguel, isso não é verdade! Ela se lançou na frente do filho, uma mãe disposta a proteger, enquanto a energia ao redor parecia aumentar em intensidade. Miguel, com o corpo pulsando, gritou: "Eu não consigo controlá-lo! A escolha não é minha!" Naquele momento, tudo começou a tremer. As paredes da sala se contorciam. Clara se sentiu sendo puxada para a frente, como se o próprio espaço estivesse se desintegrando ao seu redor. O caos tomou conta e uma onda de luz iluminou a sala, enquanto sombras ameaçadoras dançavam ao redor. "Chega, Clara!" o estranho disse, enquanto estendia a mão em direção a Miguel. O quarto parecia pulsar como um coração. "É hora de você fazer sua escolha." "Escolha?" Clara gritou, o desespero transbordando. "Que escolha, senhor? Sobre o que eu não sei?" A expressão de Miguel se transformou numa mistura de angústia e raiva. Conforme o homem se aproximava, Clara sentiu que o ar se tornava mais opressivo. A luz aumentava, ofuscando seu entendimento. De repente, tudo desmoronou. O homem avançou em um movimento rápido, mas o que aconteceu em seguida pegou Clara de surpresa. Uma explosão de energia branca irrompeu, enterrando todos em um clarão que ofuscou a visão. Clara tentou cobrir os olhos, mas quando o brilho se dissipou, Miguel não. Estava mais onde deveria estar. No lugar dele, uma mulher com cabelos negros e um olhar gelado agora se encontrava. Era como se o próprio Miguel tivesse se transformado. As feições eram familiares, mas era inegável que não era mais a criança que Clara conhecia. Ela hesitou, a realidade a atingindo como um choque elétrico. "Quem é você?" Clara perguntou, a voz falhando enquanto o medo preenchia o espaço. "Eu sou quem ele realmente é", a mulher disse, com uma voz profunda e poderosa. "Sou a verdadeira manifestação do poder que ele carrega. E você está prestes a entender que tudo o que você sabe está prestes a mudar." Clara prendeu a respiração. O choque era palpável. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Miguel nunca fora apenas Miguel? O que mais ele ocultava? O homem misterioso ainda estava ali, mostrando-se satisfeito com o que havia acontecido. "Agora, Clara, você precisa decidir se vai aceitar o verdadeiro destino do seu filho ou rejeitá-lo e arriscar perder a própria vida dele", ele disse, enquanto o ambiente ao redor começava a se desfazer mais uma vez. Enquanto essas palavras paiavam no ar, Clara sentiu que o chão sob seus pés estava se desintegrando. Que escolha ela realmente tinha? E mais importante, que realidade teria de enfrentar agora que tudo o que acreditava estava em ruínas? A luz se dissipou, deixando Clara em uma sala escura. Miguel estava ali, mas não era mais o mesmo. O que ela via? Diante dela não tinha mais a inocência do filho, mas sim uma espécie de poder pulsante que a deixava inquieta. O olhar dele parecia vazio, mas ao mesmo tempo carregado de um conhecimento profundo. "Miguel!" Clara disse, a voz tremendo. "Eu não sou só seu filho, mãe. Sou parte de algo maior."
A dimensão disso estava invadindo o espaço dela. O medo a paralisava. O que significava isso? Ela sentiu seu coração disparar. O que você quer dizer com isso? A sala se silenciou. Cada palavra um peso. O caos e a urgência pareciam suspensos no ar. A expressão de Miguel ficou sombria, como se algo dentro dele estivesse lutando para se revelar. Eu sou a chave. Eles querem me usar. Quem? O grito dela ecoou. Rafael estava ao seu lado, sua máscara de confusão se transformando em pânico à medida que a situação se intensificava. Então uma figura emergiu das sombras, interrompendo o turbilhão de emoções. Um homem alto, vestindo um terno escuro, com uma aura de dominação, apareceu. O sorriso dele não trazia conforto, mas sim uma sensação de ameaça. Clara gelou. Mãe! Não! Miguel chorou, como se estivesse lutando dentro de si. Ele veio para me pegar. Quem é você? Clara perguntou, sua voz falhando diante da presença imponente. O homem encarou Miguel, ignorando Clara, seu sorriso se alargando como se quisesse saborear a mistura de medo e preocupação. Quem sou eu não importa, disse ele, a voz ecoando, cortando o ambiente como uma lâmina. O que realmente importa é que seu filho é parte de um projeto muito maior. Não é apenas uma cura, é um poder imenso. O coração de Clara quase parou. Miguel, isso não é verdade! Ela se lançou na frente do filho, uma mãe disposta a proteger, enquanto a energia ao redor parecia aumentar em intensidade. Miguel, com o corpo pulsando, gritou: Eu não consigo controlá-lo! A escolha não é minha! Naquele momento, tudo começou a tremer. As paredes da sala se contorciam, como se o próprio espaço estivesse se desintegrando ao redor. O caos tomou conta e uma onda de luz iluminou a sala, enquanto sombras ameaçadoras dançavam ao redor. Chega, Clara! O estranho disse, enquanto estendia a mão em direção. Ah, Miguel! O quarto parecia pulsar como um coração. É hora de você fazer sua escolha. Escolha? Clara gritou, desespero transbordando. Que escolha, senhor? Sobre o que eu não sei? A expressão de Miguel se transformou numa mistura de angústia e raiva. Conforme o homem se aproximava, Clara sentiu que o ar se tornava mais opressivo. A luz aumentava, ofuscando seu entendimento. De repente, tudo desmoronou. O homem avançou em um movimento rápido, mas o que aconteceu em seguida pegou Clara de surpresa. Uma onda de energia branca irrompeu, enterrando todos em um clarão que ofuscou a visão. Clara tentou cobrir os olhos, mas quando o brilho se dissipou, Miguel não estava mais onde deveria estar. No lugar dele, uma mulher com cabelos negros e um olhar gelado agora se encontrava. Era como se a própria essência de Miguel tivesse se transformado. As feições eram familiares, mas era inegável que não era mais a criança que Clara conhecia. A realidade a atingiu como um choque elétrico. Quem é você? Clara perguntou, a voz falhando enquanto o medo preenchia o espaço. Eu sou quem ele realmente é, a mulher disse, com uma voz profunda e poderosa. Sou a verdadeira manifestação do poder que ele carrega. E você está prestes a entender que tudo o que você sabe está prestes a mudar. Clara prendeu a respiração. O choque era palpável. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Miguel nunca fora apenas Miguel. O que mais ele ocultava?
O homem misterioso ainda estava ali, sorrindo de satisfação com o que ocorria. Agora, Clara, você precisa decidir se vai aceitar a verdadeira natureza do seu filho ou rejeitá-lo e arriscar perder a própria vida dele, ele disse, enquanto o ambiente ao redor começava a se desfazer mais uma vez. A sala tornava-se um vórtice de luz e trevas. Clara olhou para Rafael, que estava ajoelhado, o rosto coberto de desespero. Você não pode deixar isso acontecer, ele gritou, mas seus apelos se perdiam em meio ao caos. E então, a mulher que era Miguel começou a flutuar, cercada por uma aura brilhante, enquanto palavras começaram a escorregar de seus lábios. O tempo está se esgotando. A escolha não é só sua mãe. Você conhece a resposta. Você sempre soube. A verdade está mais próxima do que pensa. E a conexão que você tem com eles é mais forte do que imagina. Clara se sentia perdida em um labirinto de segredos. O que mais ela precisava descobrir? As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a cada resposta, novas perguntas surgiam. O que a mulher significava? E qual era a verdadeira natureza do vínculo que sempre existira entre Miguel e Rafael? Preciso saber agora! Clara gritou. Mas a luz já começava a ofuscar a visão novamente, como se o universo estivesse prestes a se recompor de forma inesperada. E com isso, o que ela sabia, o que ela acreditava, estava prestes a ser desafiado mais uma vez. Clara sentiu o coração acelerar, como se estivesse prestes a explodir. À sua frente, Miguel, ou quem ele se tornara, pairava envolto em um brilho intenso. A sala escura agora pulsava com uma energia que parecia viva, quase respirando. A figura imponente falava, mas as palavras pareciam reverberar como ecos distantes. Mãe, o que você escolher poderá nos libertar ou condenar a todos. A nova voz de Miguel era diferente, mas ainda havia nela um resquício de seu pequeno, do menino que ela amava. Clara fechou os olhos, desejando que tudo fosse um pesadelo. Eu não vou deixar você ir, gritou ela, o nó na garganta se tornando um grito de desespero. Mas a figura que antes era seu filho, agora parecia uma força da natureza, mais forte do que qualquer coisa que Clara já tivesse conhecido. A ideia de perder Miguel, de ver seu pequeno ser manipulado por poderes que ela não compreendia, a fez sentir-se impotente. O homem de terno escuro observava, um sorriso cínico em seu rosto. Aceite a verdade, Clara. A verdadeira natureza de Miguel é o que todos eles desejam. O que ele é pode significar a salvação ou a destruição. As paredes da sala tremiam, como se o próprio espaço estivesse se despedaçando. Clara olhou para Rafael, o desespero refletindo em seus olhos. O que eles podiam fazer? Poderiam realmente lutar contra um poder tão grande? Miguel, você ainda está aqui, não está? Clara gritou, seu coração se quebrando a cada palavra. Você pode lutar! Você tem que lutar! O filho que ela conhecia passou uma fração de segundo no olhar daquela nova forma. Mãe! O brilho nos olhos dele parecia vacilar, mas logo se fortaleceu novamente. Eu sou mais do que você imagina, mas não posso fazer isso sozinho. A tensão na sala era insuportável. Clara sentiu um medo em seu estômago, mas também uma chama de esperança. Ela sempre foi a proteção de Miguel.
E agora, mais do que nunca, sua força era necessária. Eu confio em você, Miguel. Sempre confiei. Não deixe que eles ganhem. As palavras dela ecoavam entre as sombras. Nesse momento, a mulher que era Miguel flutuou para mais perto. E algo na atmosfera mudou. Clara sentiu uma onda de poder pulsar entre eles, como se as correntes ligando mãe e filho estivessem mais fortes do que antes. Estou pronta para enfrentar o que for necessário. Juntos! Ela disse fervorosamente. A figura sombria hesitou e as luzes da sala pareciam oscilar. Você está disposta a sacrificar tudo, Clara. O que está em jogo é mais do que apenas a vida de Miguel. É o destino de muitos. E assim, Clara sentiu que aquela escolha era o fim e o começo de tudo. Ela percebeu que não poderia permitir que o medo governasse suas ações. Com um grito silencioso de determinação, ela estendeu a mão. Sim, eu não vou deixar você ser usado. Nós somos mais poderosos juntos. Uma luz ofuscante explodiu, como se a sala tivesse sido preenchida por um sol interno. Clara sentiu o calor irradiar, aquecendo em seu coração. Miguel sorriu, e ambos sabiam que, independentemente do que acontecesse, estavam prontos para enfrentar juntos o que viesse pela frente. Então, tudo se iluminou e se despedaçou novamente, como uma tela desbotada. O último eco do homem interno soou. Essa é apenas a fase de uma batalha maior. E com isso, tudo desapareceu. Clara se viu sozinha em um espaço vazio, o eco do poder de Miguel ainda reverberando. Ela respirou fundo. Qual era o próximo passo? Estava pronta para a luta, mas as consequências daquilo tudo ainda eram uma névoa densa à sua frente. A história ainda estava longe de terminar. De alguma forma, Clara sabia que teria que enfrentar mais adversidades, descobrir mais segredos e talvez descobrir a verdadeira essência de Miguel. Afinal, uma escolha fora feita. Mas as repercussões ecoariam para sempre. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal e fazer parte dessa jornada. Junte-se a nós!